Vamos ler Efésios 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Desde Moisés, Deus vem nos falando sobre a armadura que nos é dada, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas, para que possamos estar atentos às ciladas, pois o diabo age de maneira hábil, esperta, para que se cumpra o seu engano, as suas mentiras sobre as nossas vidas. O inimigo mina nossa mente, nosso psicológico, e sentimos até dores no corpo, e pensamos que não vamos suportar o fardo pesado que o diabo quer nos lançar, pois sabemos os sonhos do diabo para nossas vidas. Ele veio para matar, roubar e destruir nossas vidas. Essa é a mentira imputada por ele para nossas vidas, mas Cristo veio nos trazer a vida e deixou fardos leves. E em Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos estar passando por ciladas de Satanás, mas temos que saber que Deus não dá o que não podemos suportar. Pois Deus nos ama e quer nosso bem, e Ele contribui para isso, dando o seu Filho para morrer por nós na cruz. E tudo está no controle de Deus e no propósito de Deus. A nossa história já está escrita por Deus, e seu propósito é nos inserir nessa história. E o inimigo, conhecedor dos projetos que Deus realiza em vidas, faz de tudo para impedir, usando-se de mentira, usando-se do nosso livre-arbítrio que Deus nos deu de escolha, em crer ou não crer nas promessas de Deus para nossas vidas. O inimigo quer deixar sua semente da mentira em nossas vidas, plantadas em nossas vidas. Vamos lembrar das promessas dos que creram em Deus e nas mentiras lançadas sobre as vidas na Bíblia? Mas o diabo se enganou e foi envergonhado, pois Deus já havia escrito as suas histórias. Mas tiveram muitas aflições para serem moldados, para estar sendo inseridos nos sonhos de Deus, que são melhores e maiores do que eles sonharam. Vamos começar por José. A mentira que o diabo queria plantar na vida de José. José era um sonhador que não deveria ter nascido, porque a sua mãe era estéril, enviado pelo seu pai para estar no meio dos que os condenaram ou venderam e decretaram a sua morte, tomando sua túnica e a manchando de sangue. E o inimigo semeou os seus sonhos na vida de José, pois ele vem para matar, roubar e destruir. Plantou inveja, cobiça, morte, calúnia, defamação e a prisão. A história escrita por Deus, escolhida para salvar o povo de Israel. Os sonhos não eram de José, eram de Deus, e teve que passar por grandes processos para chegar onde Deus sonhou os sonhos de José. Mas José estava firmado na rocha e sofreu na sua família, sofreu no trabalho, perdeu sua liberdade, mas continuou em obediência a Deus, passando por tudo, mesmo ferido e magoado, até mesmo angustiado, sabia que Deus era com ele e conseguiria suportar. Onde pisava fazia diferença. Chegou o escravo e viam que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. E Deus estava com José, até no cárcere, pois José era uma bênção onde chegava. O que Deus reservou na história de José, o segundo maior do Egito, passou pelo processo aprendendo, administrando tudo em obediência a Deus. Vamos agora para Moisés. Moisés não vai sobreviver
vai ser morto depois de nascer, pois era o decreto do diabo naquela época do nascimento de todos os meninos que nascia. Matou um homem, então ele é um condenado, ele se tornou um fujão, nunca mais será visto próximo do seu povo. A história escrita por Deus, escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio e os conduzir à terra prometida. Agora nós vamos para o profeta Elias. O profeta Elias, a mentira do diabo. Ele usou Jezabel para ameaçar de morte o profeta Elias. Ele é um medroso, ele é um fujão, ele é um depressivo. Mas a história escrita por Deus para Elias. Elias está vivo. Sua história ainda não acabou. Elias continua vivo. Lembramos que foi levado por uma carruagem de fogo, né? Então ele continua vivo e sua história ainda não acabou. Agora vamos para Noemi. A mentira vai perder tudo. Será amarga e viverá sozinha. Perdeu seu marido e filhos, mas Deus acabou colocando alguém do seu lado para amparar, para ajudar na reconstrução, mesmo passando sofrimento também pois havia perdido o marido e não tinha filho. O nome dela era Ruth, que estava ali do lado de Noemi para levar ela de volta para sua caminhada. Ruth largou tudo, deixou tudo para trás e continuou com a sua sogra, dando força, ânimo para a sogra continuar no caminho que passou. Ruth ser aquela rocha para sua sogra, para ela continuar na caminhada. Ela continuou ali na vida para ajudar. Eu sei que na sua vida há uma Ruth também, te ajudando, te dando força para continuar a caminhada, mesmo passando aflições, lutas, mas estava ali seguindo, orando. Ela está ali te ajudando em oração para que se levante. Você se levante de onde você caiu. Se não houver, o Senhor vai levantar alguém para estar ali do seu lado, para poder estar te ajudando, te dando força e ânimo para que você continue. E Deus recompensou a Ruth, que casou, teve filho e repartiu tudo com sua sogra, a alegria de continuar, a alegria da reconstituição, confiante em Deus, em suas promessas. Vamos falar agora de Esther. A mentira, uma menina sem direção, tinha perdido seus pais, humilde, pobre, não chegará a lugar algum, não será feliz, escolhida por Deus para ser rainha e reinou para salvar o seu povo da morte, mas Deus colocou seu tio como um alicerce para ajudar. E sabemos que Mordecai estava ali, sendo um alicerce para Ruth, para dar força, para ensiná-la o caminho onde deve andar. E ela se tornou uma rainha, onde salvou o seu povo. Vamos falar agora de Daniel, um preso, não vai crescer, não vai gerar, não será notado, será perseguido e morto por adorar a Deus. Um verdadeiro servo de Deus, obediente, mesmo fora do local indicado para estar, teve crescimento e foi para aquela terra para impactar, ser um diferencial e apresentar o seu Deus para aqueles povos pagãos, aquele povo que puderam contemplar as grandes maravilhas realizadas por Deus. Eles viram lá aqueles jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o que Deus fez, sendo o quarto homem naquela fornalha, salvando-os. Todo mundo ali pôde contemplar. Também que Deus salvou o Daniel na cova dos leões, e Deus continuou operando lugar, maravilhas naquele lugar.
E no final, Daniel se tornou um governador da Babilônia. Vamos falar agora de Pedro. A mentira que foi imputada para Pedro nunca iria aprender nada. Ele era um bruto, analfabeto, impossível. Iria sempre ser um pescador e aquele que iria negar a Jesus. Foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos, chamado para ser um pescador de homens. Passou pelo processo andando com Jesus, aprendendo com ele e se dispondo e confiando, pois foi o único que saiu para andar no mar e ir ao encontro de Jesus. Apesar de ficar amedrontado com o vento, chamou a Jesus para não afundar. Somos como um Pedro, fracos na fé e muitas das vezes duvidamos no que Jesus pode fazer em nossas vidas. Pedro era falho e mostrou isso negando a Jesus, mas o inimigo não contava que Jesus veio morrer na cruz e por meio da graça e a misericórdia através do arrependimento recebemos o perdão de Deus, e Pedro se arrependeu de todo o seu coração e a promessa que Jesus havia falado no começo da sua caminhada, quando chamou, disse: vinde após mim e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E Jesus pediu a Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Então também conseguiremos passar pelo processo, pois Jesus passou também, mesmo sendo filho de Deus, veio, sofreu, foi caluniado, perseguido até pelos seus, foi tentado e foi sacrificado e morreu por nós, levou todas as nossas dores e nossas transgressões, morreu por nós e voltou da morte. Cristo vive e ele deixou a promessa que iria nos buscar para nos levar para o céu e nos dar a vida eterna, e nos deixou um pedido de levar a palavra, levar os ensinamentos que Deus deu aos profetas e tudo que Jesus trouxe para nos ensinar, reafirmando toda a palavra de Deus, todo ensinamento. Seremos servos, temos que ser discípulos, fazendo discípulos para o reino de Deus, pois a promessa é para todos. Deus escreve a nossa história antes mesmo de nós nascermos, como está escrito em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre de ti, eu te conheci, antes de que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então temos que crer nessa verdade, na verdade imputada. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente serei livres. Está escrito em João 8:32 e 36. Então, nós não temos que acreditar na mentira que o diabo lança em nossas vidas. A verdade da sua história está escrita por Deus. Tem coisas melhores e maiores para a sua vida. Deus sonhou e já escreveu toda a sua história. Creia na verdade, no poder de Deus em sua vida. Amém.